Nessa reta final, eu vejo a sua campanha explorando bastante o fato de que o seu principal adversário, o ex-presidente Lula, ele foi condenado e preso em função de envolvimento em casos de corrupção. Apesar dele não ter sido, de fato, absolvido, e sim por questões processuais, os casos terem sido anulados pelo STF, e só por isso ele concorrer a esta eleição, eu queria saber do senhor como é que o eleitor comum, o senhor acha que ele consegue separar a diferença entre absolvição e o que de fato aconteceu? Olha, muita gente consegue. Alguns, com o tempo, vão entendendo o que aconteceu. Quando eu falo da Petrobras, é uma realidade. O BNDES, o malversação de recurso público, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. O BNDES emprestou dinheiro para a Venezuela. Eu costumo dizer, em Belo Horizonte não tem metrô, mas em Caracas, capital da Venezuela, tem dinheiro do BNDES. Hoje em dia, a dívida da Venezuela conosco, que não vai pagar, está na casa de 1 bilhão e 60 milhões de dólares, mais de 5 bilhões de reais. E ele emprestava esse dinheiro porque o Lula mandava o BNDES emprestar recursos para essas ditaduras. Além de fazer a obra, uma parte dessa grana servia para refinanciar ditaduras em outros países aqui da América do Sul. E você pode ver, em delações premiadas, tem vários delatores, né? De um presidente da Petrobras, ele disse, dentro do hangar da TAM aqui em Congonhas, que o Lula sabia de todo o esquema de corrupção. Outra delação do Palocci, ele diz que a Odebrecht reservou para ele 300 milhões de reais numa conta lá fora do Brasil. Esse era o PT. O próprio Lula está sendo cobrado agora pela Receita em 14 milhões de reais de sonegação de imposto. Olha, se tem 14 milhões de sonegação, ele mexeu com algo de 40, 50 milhões. Então, essa corrupção foi endêmica, existiu no Brasil. Bem, a verdade, um amigo do Lula, o senhor Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu entender que ele devia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Por isso que ele na turma que ele estava, né, anulou por 3-2 os processos. Agora, a corrupção existe. Tanto é verdade que vários delatores devolveram mais de 6 bilhões de reais. Ou seja, ninguém ia devolver essa grana se não tivesse roubado. Então, o PT roubou e muito com o Lula na frente desse grande esquema de corrupção que se fez presente, inclusive em própria delação do Palocci, em todos os órgãos públicos, exceto o Banco Central.